Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Caio e esse mês a gente está estudando a carta de Paulo aos Colossenses. E eu quero começar pedindo uma coisa para você, que foi já pedido no começo do culto, para você pegar a sua Bíblia, seja uma Bíblia física como essa, seja no seu celular, uma Bíblia eletrônica, mas eu queria pedir que você mantivesse a sua Bíblia perto de você, porque hoje a gente não vai projetar as escrituras aqui na tela, então eu peço que você anote, que você grife, que você, enfim, acompanhe junto comigo a leitura, para a gente poder juntos estudar essa passagem nesse dia. Mas antes de a gente começar, eu queria fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Deus. Obrigado pelo privilégio de compartilhar a sua palavra. Obrigado porque a gente tem a tua Bíblia com os ensinamentos que o Senhor deixou para nós. Eu só peço que o Senhor me guie aqui hoje, que os meus irmãos e meus amigos saiam inspirados dessa pregação, que essa palavra possa falar aos nossos corações e trazer ensinamentos práticos para a nossa vida, Deus. Então, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Bom, a carta aos Colossenses, eu confesso que acaba sendo um pouco difícil para nós que estamos pregando aqui, para vocês. Porque ele é um livro muito denso, assim como a maioria dos escritos de Paulo. E acaba sendo um daqueles textos que você fala, poxa, eu vou só marcar o que é mais importante. Aí no final, quando você vê, o livro está todo grifado. Só que eu queria fazer primeiro um breve resumo do que a gente viu até agora e de uma introdução aqui a essa carta. Paulo, se vocês lembram da semana passada, ele estava preso em Roma. E ele recebe então a visita do seu irmão na fé, Epáfras, que foi provavelmente o discípulo que começou aquela igreja em Colosso, que implantou aquela igreja. Então, Epáfras ele se viu meio que um aperto, ao ver que alguns mestres, alguns falsos mestres e falsos ensinos estavam entrando na igreja de Colosso. E esses tipos de ensinos estranhos, eles estavam influenciando aqueles cristãos, influenciando aquelas pessoas, a ponto de elas chegarem a diminuir a suficiência do poder de Cristo, que foi o que a gente viu na semana passada com Edmilson. Então Paulo ele escreve essa carta respondendo ao sincretismo religioso, aquela mistura de religiões que estava se formando ali na igreja de Colosso. E se você para estudar, era uma verdadeira salada de fruta religiosa. Era muitos tipos de filosofias, ideologias, religiões que estavam surgindo ali, até que os estudiosos falam que é uma heresia específica, que você não vê em nenhuma das outras cartas de Paulo. E eu particularmente, quando eu comecei a estudar essa carta, lendo lá o que Paulo tinha escrito, eu fiquei imaginando como que Epáfras estava se sentindo. Imagina como Epáfras se sentia, vendo aquela igreja que ele viu surgir, que ele viu crescer, que ele cuidou, sendo contaminada pelo ensino de falsos mestres. Eu não sei se você sabe, mas eu estava junto com a minha esposa no grupo de missionários que veio aqui para Ribeirão. Então a gente ajudou a começar essa igreja. Tem muitas pessoas aqui, algumas que eu conheci no ponto de ônibus e hoje são minhas irmãs na fé, outras pessoas, colegas de faculdade. Eu casei com a minha esposa aqui nessa igreja, então eu tenho muitas memórias com essas pessoas. E eu imagino que é assim que Epáfras se sentia. Ele se sentia conectado, ele se sentia talvez até responsável por aquelas pessoas. Mas, de repente, esses ensinos falsos, esses mestres falsos, estavam colocando tudo aquilo a perder. Estavam desestabilizando aquela igreja e tudo que Deus tinha permitido Epáfras, com a ajuda de Deus, construir, enfim, naquela igreja. E por esse motivo, eu acredito que essa é uma carta extremamente relevante para nós hoje. A Bíblia como um todo, a gente sabe que ela é relevante para nós. Mas talvez alguns aqui de nós ainda não conheçam a gente pessoalmente, ainda não teve a oportunidade de nos ver, de conhecer essa família além aqui do canal no YouTube. Mas eu quero que você saiba que embora a gente tenha muitos defeitos, a gente é de verdade uma família. Uma família que tem procurado amar mais a Deus. Mas que obviamente a gente vive num mundo caótico. Um mundo que está cada vez mais confuso, que a gente não sabe direito aonde colocar as nossas convicções, as nossas crenças. Com 2 ou 3 cliques aí na internet, se você estiver no computador, você consegue achar qualquer tipo de cristianismo, qualquer tipo de Cristo, entre aspas, que você queira, qualquer tipo de religião baseada na Bíblia que você queira. Tudo isso ao acesso de 2 cliques. Eu sei que muitos de nós, às vezes, a gente fica confuso, Poxa, eu ouço tantas coisas, tal igreja faz isso, tal pastor faz aquilo, tal político faz isso. A gente fica confuso com tantos exemplos, alguns bons, alguns não ruins, alguns ensinos, algumas doutrinas, que a gente fica confuso, não é verdade? Eu fico muitas vezes. Mas a verdade é que existe uma âncora, existe uma base onde a gente pode caminhar, que é a palavra de Deus. E é nessa base que a gente vai caminhar hoje,
estudando aqui a escritura de Colossenses. E eu, basicamente, a gente vai dividir hoje o nosso estudo aqui da Bíblia em duas partes, né? Primeiro a gente vai pegar o capítulo 1, o finalzinho, né? E vai pegar todo o capítulo 2. Então, a primeira parte que eu vou dividir essa pregação aqui, se você quiser anotar aí, por favor, é as marcas do ministério de Paulo. Começando do versículo 24 do capítulo 1 e até o versículo 3 do capítulo 2. Então, só por uma questão de tempo, a gente vai ler bastante escrituras hoje aqui. Eu vou apenas mencionar o que acontece no final do capítulo 1, tá? Depois a gente vai começar lendo já a partir do capítulo 2, do versículo 1. Então, só para dar um contexto aqui, existiam alguns gentios, né, que sabendo, que olhando para a proeminência de Paulo, da autoridade que ele tinha, o como ele era bom em ensinar, né, das qualidades que ele tinha, tentaram atacar o ensino e a autoridade que Paulo tinha. Só que aí no finalzinho do capítulo 1, o que ele faz? Ele dá sempre, assim como em outros momentos da carta, testemunho do seu ministério. Paulo ele não tinha medo de dar as suas credenciais, ele não tinha medo de se mostrar quem ele era. No final do capítulo 1, ele fala que ele está sofrendo por aquela igreja. O seu ministério é um ministério de sacrifício. Ele foi preso, ele foi atacado, o seu ensino e a sua autoridade estavam sendo completamente desacreditadas por aqueles falsos mestres. Ele fala que ele sente como se ele pegasse uma parte do sofrimento de Cristo ali, para que o evangelho fosse vivido na vida daquelas pessoas. Então, Paulo ele também entendia a sua função na igreja. Paulo ele se chama de servo, de ministro, né? A palavra aqui seria diáconos no versículo 25 do capítulo 1, que seria traduzido como servo, né? Aquele que se põe à disposição de servir por que for necessário servir. Tem até uma frase que eu achei aqui que fala que não há limites do que você pode alcançar se você não se preocupar em levar o crédito. Então, Paulo era essa pessoa que estava disposta a servir a igreja, que amava a igreja. A gente vai ver que ele lutava por essa igreja nos próximos versículos. E os falsos mestres, eles diziam que havia um conhecimento oculto ali. Né? Mas Paulo diz que não existe nenhum conhecimento místico, oculto que eles precisavam. Tudo já foi revelado na pessoa de Cristo. Paulo, a gente sabe que ele era o apóstolo dos gentios, né? Aquele que levaria a mensagem de Cristo para além dos judeus, para os outros povos, para as outras culturas. E ele fazia isso, ele fala, proclamando a mensagem, advertindo e ensinando. Ele tinha o objetivo de apresentar aquelas pessoas perfeitas para Deus, aquelas pessoas completas. Esse era a missão e o objetivo de Paulo para a igreja. Então vamos começar lendo agora aqui as Escrituras, no capítulo 2, no versículo 1. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, não vai aparecer aqui na tela, mas a gente vai ler juntos, tá bom? Versículo 1. Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, e sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu digo isso para que ninguém os engane, com argumentos que só parecem convincentes. Então, Paulo começa falando que ele está lutando. Só que aí você pensa, mas como é que ele está lutando se ele está preso na prisão? Como é que ele vai lutar de lá? E a verdade é que ele estava lutando em oração por aquela igreja. Paulo está orando por aqueles irmãos. Ele está lá provavelmente de joelhos orando, clamando por aquelas pessoas. A palavra que foi traduzida aqui como lutar, na verdade é a palavra agona, que dá a mesma origem da palavra agonia, né? Mas era uma palavra também usada para o tipo de luta greco, aquela luta greco-romana, sabe? Que é só com os braços, não usam armas. Então, Paulo ele estava usando essa palavra que usava para luta, para batalha, para falar o quanto que ele estava orando por aquelas pessoas. Então ele agonizava, ele lutava diante de Deus para que aquelas pessoas permanecessem no Evangelho. Para que elas conhecessem plenamente a Cristo, completamente a Cristo e quem Ele era e a sua mensagem. Para que aquelas pessoas tivessem a certeza da fé que elas professavam. Para que elas pudessem compreender qual que era esse mistério de Deus que foi completamente revelado na pessoa de Cristo.
Aqueles falsos mestres, eles estavam dizendo lá várias vezes que havia ainda um conhecimento oculto que eles não sabiam, que eles precisavam conhecer. Mas Paulo diz assim, até existia um mistério, mas ele já foi revelado em Cristo e nas Escrituras. Então no verso 3 ele fala, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Então, se você quer sabedoria, se você quer conhecimento, eles estão aqui, nesse livro. Eles estão em Cristo. Eles estão na pessoa de Cristo. Isso ele fala exatamente essas coisas porque aqueles mestres eles estavam oferecendo para aquele povo sofia e gnose, que era basicamente a sabedoria e o conhecimento. Um tipo de sabedoria, de conhecimento oculto, de que você só poderia conhecer se você fizesse determinadas coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas na pessoa de Cristo, Deus já se revelou completamente. Não tem mais nada oculto. Todo o plano de Deus já foi revelado em Cristo. E é isso que Paulo está tentando ajudar esses irmãos a enxergarem. No versículo 4, ele fala que ele estava dizendo essas coisas porque ele não queria que ninguém enganasse aquelas pessoas com argumentos que parecem convincentes. Se a gente parar para pensar como tem argumentos hoje que parecem convincentes. E a gente fica, nossa, mas isso faz até sentido. Mas quando a gente vai ver, não, mas isso aqui está contra o que Jesus está falando. Isso aqui não é o que Jesus também está ensinando para a gente. Então, a gente vê até aqui o sofrimento, a agonia de Paulo e a autoridade dele nesses trechos. E agora a gente vai para a parte mais densa aqui do nosso estudo, falando sobre as marcas da igreja sobre ataque. Começando do versículo 5 até o final agora do capítulo 2. Então vamos lá. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, daqui para frente, Paulo vai começar a combater as heresias ponto a ponto. Mas eu acho interessante que ele começa elogiando a fé que aquelas pessoas tinham. Ele não estava desesperado. Eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse no lugar dele, eu estava desesperado, porque as pessoas, a igreja vai acabar, a heresia está entrando. Ele começa elogiando aquelas pessoas, ele começa encorajando a fé que aquelas pessoas tinham. Ele começa a lembrar os colossenses de como eles receberam a Cristo. Lembra quando vocês conheceram a Cristo? Como vocês receberam pela fé que vocês tinham? Lembra como vocês transbordaram de gratidão quando vocês receberam a mensagem? Lembra disso. Então continuem assim, continuem se lembrando, continuem tendo fé. Eu acredito que esse é um lembrete para nós também. Lembra quando você conheceu a Cristo? Lembra quando você disse, Jesus Cristo é meu Senhor? Lembra quando você tomou a decisão de seguir Jesus até o fim? Se você se lembrar disso, vai ficar muito mais fácil fugir dessas filosofias e pensamentos que estão contra as Escrituras que a gente vê hoje. Então a gente continua aqui a nossa leitura no versículo 8 do capítulo 2. Paulo fala assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, Paulo fala aqui que esses irmãos eles não deveriam deixar ninguém escravizar. A palavra aqui escravizar, na verdade, seria levar cativo. Algumas traduções trazem a palavra enredar ou até seduzir. O que ele diz é que esses falsos mestres é como se eles usassem essas filosofias vãs e inúteis, enfim, vãs e enganosas, como ele fala aqui, como uma isca para atrair aquelas pessoas. E que tipo de filosofia aqui? A gente não vai demonizar a filosofia, acho que a filosofia é útil para pensamentos, enfim, não estou sendo contra. Mas Paulo estava falando sobre um pensamento gnóstico, ou uma filosofia neoplatônica. O que é isso, Esse tipo de filosofia, esses mestres eles faziam uma separação entre o espiritual e o material. Eles basicamente diziam assim, tudo que é material, o seu corpo,
os seus desejos, a coisa que você come, isso aí é ruim. O que vale é o espiritual, o que vale é a sua alma, é só o que está por dentro. E, assim, as duas coisas são importantes, né? Mas eles faziam muito essa separação, que o que é material é ruim e o que é espiritual é bom. E Paulo fala que eles tinham muitas ferramentas, né, argumentativas, retórica, oratória, para persuadir aqueles cristãos. Mas, na verdade, isso tudo eram filosofias vãs. Eram ensinos que não tinham valor nenhum. Era puramente argumento humano. E é fácil a gente pensar, principalmente a gente que talvez, que está aqui hoje, que está na universidade, como a gente sabe que tem professores, às vezes, alguns professores que a gente conhece, que se apresentam assim, né, trazendo uma verdade, usando argumentos de autoridade, o que eles estudaram, para trazer ensinamentos que são contra as Escrituras. Trazer uma visão de mundo que é contrária à visão que Deus tem. Então Paulo também fala que além dessas filosofias vãs e inúteis que esses mestres traziam, eles também usavam tradições humanas, né? Aqui, especificamente, ele está falando sobre tradições do judaísmo. E ele fala sobre aqui também princípios elementares do mundo, né? Ele fala que essas tradições humanas, eles se baseavam também nesses princípios elementares, que aqui a gente chama de gnose, né? O que eram esses princípios elementares? Os gnósticos, eles acreditavam que existiam seres espirituais para cada elemento na natureza. Então a gente já viu lá os elementos, né? O fogo, água, vento. Então que existiam seres espirituais equivalentes para cada elemento da natureza. Então esses seres dominavam a natureza e a gente precisaria se achegar a esses seres para poder, então, se achegar a Deus. Só que Paulo combate isso. Ele fala que em Cristo nós somos plenos, perfeitos, completos. Isso significa que em Cristo tudo que é necessário para que a gente alcançasse essa perfeição, que a gente alcançasse essa plenitude de poder se relacionar com Deus, já nos foi dado. Já foi dado em Cristo Jesus. Só que ela é dada em etapas, como a gente vai ver, né? Primeiro, nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Depois, nós precisamos nos santificar, é o que a gente vai ver na próxima aula, santificar nessa vida, procurar ser santos como Deus é santo. E por último, quando a gente estiver com Ele na eternidade, a gente vai ser completamente liberto do pecado. Isso aí que esses mestres estão oferecendo, isso aí é fake news, vocês não precisam disso. É isso que ele está dizendo. E ele termina então o seu argumento dizendo que Cristo é o cabeça de toda autoridade. Então basicamente ele está dizendo assim, se existe algum poder, se existe anjos, se existe seres, mesmo que existam essas coisas, Cristo é a cabeça de tudo isso. Cristo está acima de qualquer autoridade espiritual que possa existir nesse mundo. Cristo está acima de tudo. Então, vocês não precisam procurar outros seres para alcançar Deus, você já tem Cristo. Amém? Então, agora nos próximos versículos, Paulo ele vai começar a lidar com o legalismo. Vamos ler então a partir do versículo 11 do capítulo 2. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. O legalismo que Paulo está falando aqui, ele era um legalismo que a gente chama de judaizante nessa época. Então o que isso significa? Que algumas dessas pessoas, alguns desses mestres, queriam voltar a algumas práticas judaicas. Dentre essas práticas a gente poderia destacar 3. Primeiro, a circuncisão. Segundo, a dieta religiosa, de que você não podia comer determinado tipo de animais. Segundo, o calendário religioso, algumas festividades específicas do judaísmo que deveria ser comemorado. Então, esses mestres eles estavam falando o seguinte, que para você poder chegar até Deus, além desse conhecimento secreto que a gente já falou, eles deveriam voltar a praticar essas coisas. E aí então Paulo já começa atacando logo o primeiro costume, que é a circuncisão. Vocês não precisam mais se circuncidar, porque Cristo já fez isso. A circuncisão, para quem não sabe, é um pequeno corte que era feito ali nas partes íntimas, geralmente do menino, né, da família judaica.
era feito como uma marca, né? Como um sinal da aliança de Deus com aquele povo, dizendo que aquele povo, que agora aquele primogênito, aquele filho, também pertencia àquela família, àquele povo. Só que Paulo está falando que agora essa marca ela não é mais física, ela não é mais a pele do prepúcio, mas ela é o domínio do pecado que é tirado do nosso coração. É Cristo tirando a capa de dureza do nosso pecado que envolve todo o nosso coração. Agora, existe uma nova prática, ele também fala, que representa essa aliança, que é o batismo, que nós conhecemos hoje. Onde a morte para sua carne e o nascimento para uma nova vida estão representados ali no batismo. Então, ele fala, vocês foram marcados e salvos por Cristo. E não só isso, ainda tem mais, vocês foram salvos quando vocês eram incircuncisos. Ou seja, vocês não eram nem povo, vocês não eram nada, vocês não eram estranhos a Deus. E foi nesse momento, quando vocês eram assim, que Deus escolheu salvá-los. Que Deus escolheu entregar seu filho. E Deus escolheu dar vida através dele. Então, quando Deus perdoou vocês nem eram circuncidados. Então por que vocês estão valorizando tanto o fato de ser circuncidado? Vocês nem eram assim quando Deus salvou vocês. E Paulo continua ali confrontando o legalismo judaizante. Mas agora ele começa a falar a respeito especificamente da lei. Vamos ler aqui o versículo 14 e 15. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Você pode pensar, o que era essa escrita de dívida, né, que foi cancelada? Você pode pensar, será que é a minha listinha de pecados que está lá no céu, enfim. Bom, a gente não sabe se necessariamente isso existe, mas não é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando da lei de Deus, mais especificamente ali dos 10 mandamentos. Quando a gente para olhar para os 10 mandamentos, se você conhece, a gente percebe que a gente não consegue cumprir nenhum deles. Lembrando que Deus ele ampliou a lei, né? Então ele fala, antes no Antigo Testamento estava lá, não matarás. Mas Jesus fala, se você falar mal do seu irmão, se você desejar o mal para ele, você já matou ele no seu coração. No Antigo Testamento falava, não adulterarás. E Jesus fala, olha, se você olhar para uma mulher e cobiçar ela, você já adulterou no seu coração. Então quando a gente vê a lei sendo completada por Cristo, você vê, cara, a gente não cumpre nada. A gente não cumpre nada da lei. Só que a lei, ela não foi dada por Deus para nos salvar, mas exatamente para mostrar esse contraste de quem nós somos e de quem Deus é. De que não é possível, pela nossa força humana, cumprir toda a lei. Nós somos inadimplentes, nós somos incapazes de pagar essa dívida que a gente tem com Deus. E os judaizantes aqui na época, eles queriam que eles guardassem a lei para ser salvos, sabendo que isso era impossível. Só que essa lei que nos era contrária no sentido, ela foi pregada numa cruz. E é como se Deus tivesse escrito com o sangue de Jesus, cancelado. Essa lei não pode mais nos condenar. Porque agora, em Cristo, nós temos a possibilidade de conhecer e de ser salvo por Deus. Isso não quer dizer também que a gente não está embaixo de lei nenhuma, ou que a gente não tem responsabilidades, ou que Deus não espera algo de nós, né? No capítulo 3, a gente vai ver um pouco mais sobre isso na semana que vem. Mas, só que mesmo essas coisas que a gente faz, que a gente quer obedecer a Deus, isso, na verdade, é resultado da nossa redenção, e não é a causa dela. Então, as coisas que a gente faz são resultado de uma conversão genuína do nosso coração, do nosso entendimento de quem Cristo é, não a causa dela. E no verso 15 ele fala que poderes e autoridades foram despojados. O que são poderes e autoridades? São basicamente o diabo e seus anjos. Mas, então, peraí, eu estava falando de lei, e depois ele começa a falar de despojo de Satanás, enfim, o que tem a ver essas duas coisas? Para pensar, qual é a ferramenta que Satanás mais usa para nos acusar diante de Deus? É a lei. Satanás ele olha para nós e fala, olha, tá vendo lá o seu servo Caio? Ele cobiçou aqui, ele não fez o que era agradável ao Senhor. Ele desejou mal aqui. Tá vendo? Tal pessoa lá que está assistindo não fez isso essa semana. Olha o que ele fez lá em secreto na casa dele. Essa é a ferramenta que Satanás usa para nos acusar.
Porque se não houvesse lei, não tinha pecado. Então, a anulação da lei no sentido, ela foi tirar do diabo a sua principal arma de acusação. É isso que Paulo está falando aqui. Ele usa um linguajar aqui que é militar, de origem militar, que ele fala no versículo 15. Despojar os poderes de autoridade. O que era despojar? Quando um general ou dois reinos se enfrentavam, e um deles ganhava, obviamente, então o general que ganhava pegava os despojos, pegava escudo, pegava espada, e voltava para sua cidade desfilando com aquilo que ele tinha ganhado do reino adversário. Em contrapartida, o povo que perdeu, o general que perdeu, ele era amarrado, sem roupa provavelmente, e vinha amarrado atrás da carruagem, da comitiva vencedora, sendo humilhado. As pessoas atacavam lá, pedra, atacavam tomate, sei lá o que elas atacavam. Então, isso que era despojar, pegar as coisas, as armas daquele povo e humilhar ainda o inimigo. E foi isso que Cristo fez na cruz com Satanás. Ele humilhou. A gente às vezes pensa, né, olha para Jesus, nossa, Jesus e Satanás ali estão no braço de ferro, quem será que vai ganhar? Mas não, Satanás já está humilhado, ele já foi vencido por Cristo na cruz. E é isso que Paulo está lembrando essas pessoas. Então, depois que vocês entendem isso, vocês ainda querem guardar a lei? Sabendo que Deus e Cristo já venceu, já humilhou Satanás? Vamos continuar aqui nossa leitura, no versículo 16. Paulo fala assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ele fala que ninguém deveria permitir que alguém te julgasse, né? Do que você come, se você guarda ou não um feriado, se tinha o costume ou não de celebrar alguma festa judaica. Para nós isso até é claro hoje, mas na época não era muito. Até porque se você parar para pensar, Jesus era judeu e fazia, provavelmente, todas essas práticas, né? Mas o que Paulo está falando é que todas essas práticas, elas eram apenas uma sombra do que viria. Imagina se eu estou aqui e aparece uma sombra que não... Bom, espero que isso não aconteça agora, que seria meio estranho, mas supondo que tem uma pessoa aqui atrás de mim e ela projete uma sombra. Eu olho para a sombra e consigo ver ali, talvez se é um homem, se é uma mulher, mas eu não sei direito quem é. Agora, quando essa pessoa vem atrás de mim, se apresenta na minha frente, eu consigo ver claramente quem é aquela pessoa. Eu consigo ver a feição, consigo ver se eu conheço ou não, consigo ver a cor da pele, a cor dos cabelos. Eu consigo ver, porque a sombra não é mais necessária, porque a pessoa já está na minha frente. Então é isso que a lei era no Antigo Testamento. Era apenas uma sombra de Cristo caminhando ao longo da história. Só que agora a gente não precisa mais da sombra, porque Cristo já apareceu. O corpo daquela sombra já está presente na nossa frente, já estava presente na frente daqueles irmãos. Então vocês não precisam mais da lei, porque ela era apenas uma sombra. E agora daqui para frente Paulo vai tratar uma outra heresia específica, que era o misticismo, coisas místicas, relações com coisas espirituais, coisas estranhas. Vamos ver aqui no versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Paulo está falando assim, olha para esses falsos mestres, eles vêm com uma falsa humildade, vocês pensam, eles são um homem de coração humilde, uma mulher de Deus, né? Mas na verdade, infelizmente nenhum falso profeta vem escrito na testa herege, né? Enfim, mas o que Paulo está alertando esses irmãos é que eles estavam trazendo o culto dos anjos, né? Dizendo que esses anjos eles eram mediadores entre nós e Deus. Mas se você parar para pensar, a gente sabe quem na verdade sempre quis ser adorado. Satanás. O que Satanás ofereceu para Cristo no deserto? Se prostre aos meus pés, me adore, que eu vou dar para você todos os reinos da terra. Paulo já havia falado sobre esses seres espirituais em outras cartas, né? A gente vê ele falando que a gente deveria tomar cuidado, deveria se revestir da armadura espiritual, que não é uma coisa que a gente deveria brincar. Mas esses falsos mestres, eles se infiltraram ali no meio do povo com uma frase: eu tive uma visão. Paulo fala aqui que esses mestres falavam que eles tinham visões. Eu tive uma visão. Olha, eles falavam para o povo,
Paulo não sabia disso, mas eu sei, porque eu tive uma visão. Porque tal anjo me revelou. O anjo me revelou a mim, não revelou para Paulo. Se parasse para pensar que praticamente toda falsa religião que surgiu dentro do cristianismo, ou baseada ali do cristianismo, surgiu de uma visão. Surgiu de uma revelação pós-tempo bíblico. Não sei se você sabe, mas um dia um camponês chamado Maomé estava numa caverna e disse que ouviu uma mensagem do anjo Gabriel, dizendo que o judaísmo e o cristianismo eram só uma parte, mas que agora a parte final de Deus ia ser revelada para ele. Maomé começou a falar sobre esses ensinos, porque ele não sabia escrever, e as pessoas começaram a escrever o que ele estava ensinando e compilaram um livro ali no século VII, chamado Alcorão, que é a base do islamismo hoje, por causa de uma visão de um anjo. Se você for pesquisar a história da igreja, vai ver que ao longo da história muitas práticas estranhas surgiram na igreja, por séculos assim. E muitas delas foram dizendo que alguém teve uma visão de um anjo, alguém teve uma visão de Maria, alguém teve uma visão até do próprio Jesus, dizendo que tinha uma nova revelação, uma nova ensino. No tempo da Reforma, Lutero falava que havia os entusiastas. Quem eram os entusiastas? Eles queriam diminuir a autoridade das Escrituras, falando, não, a gente não vai colocar Deus num livro, Deus é muito grande. O que vale é o que Deus fala no meu coração, o que fala no coração de cada um. E a gente não querendo criticar que nenhuma outra religião, mas para pensar, como que uma mensagem que vem de Deus geraria tanta confusão e tanta divisão no corpo de Deus? O problema é quando essas pessoas usavam, Deus falou comigo, isso está acima de qualquer autoridade, né? Porque se Deus falou com você, quem sou eu para questionar? E muitas dessas doutrinas foram se desenvolvendo. Só que voltando aqui para o texto, Paulo diz, essas coisas têm aparência de humildade, que eles falam que têm visões, isso não tem nada de espiritual. Isso é puramente carnal. Essas pessoas não têm nada com Cristo. É isso que Paulo estava dizendo. E agora vamos começar aqui, já no finalzinho do nosso tempo. Paulo vai começar a confrontar o ascetismo. O que era o ascetismo? O ascetismo ele trazia a ideia de que o corpo é a prisão da alma. E a maneira de você libertar a sua alma do seu corpo é submeter o seu corpo a castigos. É submeter o seu corpo à privação de comida, à privação de sono, à privação de lazer e muitas vezes de casamento. Então assim você libertaria a sua alma. É isso que o ascetismo trazia. E olha o que Paulo vai falar no versículo 20 do capítulo 2. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então Paulo está falando daquelas regras ascéticas, né? Não faça isso, não prove aquilo. Tinha uma intenção de libertar a alma. Ele fala de novo que se baseiam basicamente em práticas humanas. Elas parecem boas, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne, né? Ali também algumas traduções falam da sensualidade, geralmente associada a instintos, impulsos físicos que a gente tem relacionados à nossa sexualidade. Só que ele fala que isso essas práticas não é o que vai de fato libertar vocês dessa escravidão. A resposta está em Cristo, né? A resposta dos ascetas era, você precisa se punir, né? Você precisa submeter seu corpo a sofrimento. Esse pensamento foi tão presente no primeiro século que um dos grandes que a gente chama de pais aí da igreja primitiva, chamado Orígenes, ele se castrou. Ele cortou o seu próprio órgão achando que aquilo ia libertar ele dos seus desejos. Só que aí, depois descobri que não tem a ver com o órgão, né? Tem a ver com a nossa mente, com o nosso coração. Esse é o nosso problema, né? E aí também, depois disso, surgiu outros pensamentos, os pensamentos de que nós temos que nos afastar do mundo é mau, a gente precisa se isolar. E aí começou os mosteiros na Idade Média, sendo um pensamento muito contrário do que Cristo nos ensinou, que era ir até o mundo, falar dele, não nos isolar, ficar numa bolha. Não era esse o pensamento, a ideia de Cristo. Mas aí surgiu o voto monástico, a ideia do voto do celibato, né, e entre outras doutrinas que eu poderia falar. Mas o modo que a sensualidade precisava ser combatida, eles falavam que era destruindo, quebrando o próprio corpo. Só que Paulo combate isso, ele fala, vocês
já morreram, a sua natureza já foi crucificada com Cristo. O estudioso falou que essas regras elas tinham mais valor para crianças do que para homens livres. Então, para uma criança, não faça isso, não fala aquilo, mas Cristo, embora ele fale que a gente deve ser como crianças, né? Mas Cristo nos tornou homens livres de verdade. E sabe que era tudo isso, na verdade? Nada mais é do que um culto de si mesmo. Um culto à nossa própria vontade de fazer, de eu vou me salvar por mim mesmo. Só que só o poder da ressurreição pode nos salvar de nós mesmos. Então eu não estou dizendo aqui que o jejum não deve ser praticado, nem que você não deve se abster de determinadas coisas que não estão te fazendo bem. Você deve fazer isso sim. Só que eu estou trazendo a ideia de que Cristo é suficiente. E quando você recebe o Espírito Santo, ele é santo. E qual que é a principal característica, qual é o principal efeito dele em você? É te tornar santo. E é isso que a gente vai ver na próxima semana, tá bom? E para encerrar, eu queria trazer 3 pontos práticos aqui para você refletir na sua semana. Primeiro, eu queria que você pensasse no exemplo de Paulo, no exemplo da oração de Paulo por aquela igreja. Isso me confrontou muito, porque eu pensei, caramba, eu preciso orar mais pelos meus irmãos, eu preciso orar mais por essa igreja, eu preciso agonizar como Paulo fazia pelas pessoas que estão próximas de mim. E eu pensei, caramba, isso aqui me confrontou quando eu estava estudando, preparando essa aula. Então, que a gente possa se inspirar, vamos orar mais, vamos ter a oração não só como uma disciplina, mas como uma arma mesmo. A gente olha para o mundo, olha para as coisas, fala, nossa, então eu não vou fazer nada porque eu sou cristão? Na verdade, oração está muito longe de não fazer nada. Muito longe. A gente viu hoje que oração é uma arma poderosa contra qualquer investida de Satanás ou qualquer coisa que a gente possa ver ao nosso redor. A segunda aplicação que eu queria dar para você é cuidado com o ensino que você vê aí na internet. A internet é ótima, muitas coisas peguei na internet para preparar essa aula e eu aprendo muito lá, mas toma cuidado com os ensinos que você vê lá. Se é um ensino que... Avalie seu coração, se não é um ensino que você está indo mais porque, isso aqui já é o que eu estou pensando, então eu vou tentar achar aqui uma doutrina, uma coisa que eu já acredito, para ver fundamental que eu já acredito. Não faça isso. Né? Ore a Deus, peça orientação a Deus, converse com irmãos, leia muito a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, toma cuidado com os ensinos, porque os falsos mestres eles estão por aí o tempo todo. E agora eles têm um megafone chamado YouTube, por exemplo, internet. Enfim. E por último, se você não conhece, ou ainda está em dúvida, né, sobre esse Deus que eu falei, se você está conhecendo, enfim, eu queria encorajar você a nos procurar para estudar a Bíblia, para conhecer esse Deus que nos liberta do domínio do pecado. Se você já está estudando a Bíblia também, continue, persevere. Sabe, Cristo ama muito a todos nós, Ele tem uma vida incrível para nós. Não é uma vida livre de sofrimentos, a gente sabe disso, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso que se manifestou através de Cristo. Tá bom? Então eu queria inspirar vocês, continuem perseverando, como Paulo, lembre-se da fé que vocês têm. Deus tem nos abençoado, tem nos mantido firmes, nós tivemos muitas dificuldades, né, nos últimos meses. Eu sei que pessoas aqui passaram por dificuldades aí com a pandemia, de emprego, enfim. Mas continuem firmes, irmãos e amigos, continuem, porque Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém? Tenha uma ótima semana a todos e obrigado.